Boa noite a todos. A senhora secretária procederá à chamada regimental. Senhores vereadores, Carlos Alberto Rossi. Presente. Cláudia Regina Martins Correa Alves. Presente. Fábio Laurenti Gadelha de Almeida. Presente. Ivete Aparecida Migliani. Presente. José Francisco de Moura Campos. Presente. José Roque de Camargo. Presente. Nilson Ventres. Presente. Pablo Guilherme Garpelli Arruda. Presente. Regina Maria de Araújo Abdala. Rodrigo Marçom Marcon. Presente. Tiago Roma Zanqueta. Presente. Senhor presidente, está ausente a vereadora Regina Maria de Araújo Abdala. Havendo número legal e rogando a proteção de Deus, declaro aberta a 8ª sessão extraordinária do dia 25 de novembro de 2019. Passamos para a ordem do dia. Projeto de lei número 35 de 2019 do Poder Executivo. Estima a receita e fixa a despesa do Poder Legislativo e Executivo Municipal de Laranjal Paulista para o exercício de 2020 e da outras providências. Em primeira discussão. Em primeira votação, os vereadores favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade. Mensagem número 7 de 2019 do Poder Executivo. Primeira mensagem modificativa ao projeto de lei número 35 de 2019. Em única discussão. Em única votação, os vereadores favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 36 de 2019 do Poder Executivo, que dispõe sobre a alteração do plano plurianual do município de Laranjal Paulista para o período de 2018 a 2021 e da outras providências. Em primeira discussão, em primeira votação, os vereadores favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade. Mensagem número 9 de 2019 do Poder Executivo. É a primeira mensagem modificativa ao projeto de lei número 36 de 2019. Em única discussão, em única votação, os vereadores favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 37 de 2019, autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a alteração da LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias do Município de Laranjal Paulista, para o exercício de 2020 e da outras providências. Em primeira discussão, em primeira votação, os vereadores favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade. Mensagem número 8 de 2019, de autoria do Poder Executivo, primeira mensagem modificativa ao projeto de lei número 37 de 2019. Em única discussão, em única votação, os vereadores favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Aprovada por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, eu declaro encerrada a presente sessão extraordinária e às 20 horas em ponto iniciaremos a 20ª sessão ordinária de 2019. Uma boa noite a todos.
Boa noite a todos. A senhora secretária procederá à chamada regimental. Senhores vereadores, Carlos Alberto Rossi. Presente. Cláudia Regina Martins Correia Alves. Presente. Fábio Laurenti Gadelha de Almeida. Presente. Ivete Aparecida Migliani. Presente. José Francisco de Moura Campos. Presente. José Roque de Camargo. Presente. Nilson Ventres. Presente. Pablo Guilherme Garpelli Arruda. Presente. Regina Maria de Araújo Abdala. Rodrigo Marçom Marcon. Presente. Tiago Roma Zanqueta. Presente. Senhor presidente, está ausente a vereadora Regina Maria de Araújo Abdala. Havendo o número legal e rogando a proteção de Deus, declaro aberta a 20ª sessão ordinária do dia 25 de novembro de 2019. Passamos agora para o expediente. Em conformidade com o que dispõe o artigo 148, parágrafo 4º do Regimento Interno da Câmara, submeto ao plenário a ata da 19ª sessão ordinária de 2019. Coloco em discussão a ata da referida sessão e, se algum vereador desejar retificar ou impugnar a ata, deve manifestar-se nesse momento. Fica a ata da 19ª sessão ordinária de 2019 aprovada pelo plenário. Passamos, nesse momento, para a leitura do material de expediente. Comissão de Representação da Câmara Municipal de Laranjal Paulista, no 63º Congresso Estadual de Municípios. Relatório. Vimos, através do presente, expor em breve relatórios sobre as atividades executadas no decorrer do 63º Congresso Estadual de Municípios. Durante o 63º Congresso Estadual de Municípios, tivemos a oportunidade, juntamente com os vereadores, prefeitos e lideranças municipais do Estado de São Paulo, em nos reunirmos em Campos do Jordão. O evento tradicional, organizado pela Associação Paulista de Municípios, teve o objetivo de trocar experiências, informações e boas práticas de governança entre as cidades. Além disso, também foi realizada uma exposição de produtos, serviços e novas tecnologias disponíveis à modernização das administrações. O 63º Congresso Estadual de Municípios objetiva também a reunião da classe política municipal do Estado de São Paulo por uma semana, para trocas de experiências, informações, articulações políticas e interação com o governo estadual, imbuída de espírito suprapartidário, cujos únicos objetivos são o fortalecimento dos municípios e o engrandecimento do Estado. O Congresso contou com a palestra e a presença do vice-governador do Estado, prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, ministros, secretários de Estado, senadores e deputados federais e estaduais, conforme anexo de programação. Vereador Nilson Ventres e vereador Pablo Guilherme Garpelli Arruda. Guarda Civil Municipal de Laranjal Paulista. Ofício número 148 de 2019, resposta ao ofício 454 de 2019. Laranjal Paulista, 18 de novembro de 2019. Excelentíssimo Presidente, em atenção ao solicitado por Vossa Senhoria, informo que todos os órgãos se empenharam no grande incêndio conforme segue o BO 1437 de 2019. Além da GCM, Corpo de Bombeiros, secretários, departamentos, também foram solicitado apoio das empresas privadas que auxiliaram no abastecimento e extinção do incêndio. A cópia do BO foi entregue em mãos ao setor de fiscalização urbana para que fossem tomadas as providências cabíveis, cíveis e criminais. Os funcionários de fiscalização urbana, Bianca e João Paulo, vieram à sede da GCM, onde foram orientados a fazer o BO na Delpol e pedir investigações sobre o caso, e além disso que fosse aplicada as multas cabíveis. Sem mais para o momento, Rosevar Wilson Fernandes, comandante da GCM. Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente. Laranjal Paulista, 11 de novembro de 2019. Ofício 286 de 2019. Ao excelentíssimo presidente da Câmara, Carlos Alberto Rossi. A Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente vem por meio do presente em resposta ao ofício 427 de 2019 DTL,
o qual solicita resposta referente ao fogo que foi colocado no centro da cidade, na Rua Pereira Barreto, e ao incêndio da Fazenda Estrela. Esclarecer que o atendimento às ocorrências foram feitas pela Guarda Civil Municipal de Laranjal Paulista, onde gerou os boletins de ocorrência em anexo. Sem mais para o momento, Vicente de Sante Filho, secretário da Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente. Encaminhamento do requerimento 21 de 2019. Em cumprimento aos termos contidos no requerimento acima epigrafado, objeto do ofício 417/2019, DTL, datado de 30 de outubro de 2019, o qual requer: 1. Cópia na íntegra de todos os processos e contratos firmados entre a empresa clínica médica Dar Mansur Limitada e a Prefeitura Municipal de Laranjal Paulista. 2. Cópia de todos os editais que resultaram na contratação da empresa clínica médica Dar Mansur Limitada pela Prefeitura Municipal de Laranjal Paulista. Face à crescente demanda de serviços do setor de compras e licitação, recorremos aos bons préstimos da Vossa Senhoria no sentido de verificar a possibilidade de dilação de prazo em no mínimo 15 dias, a partir do recebimento deste, para atender às exigências contidas nas solicitações acima mencionadas. Certo da sua compreensão, aguarda por escrito o deferimento da petição. Atenciosamente, Prefeito Municipal. Encaminhamento da indicação 96 de 2019. Senhor Presidente, em atendimento aos termos contidos no ofício 411 de 2019, DTL, datado de 30 de outubro de 2019, o qual indica que seja efetuada a manutenção nos brinquedos do Parque do Distrito de Maristela. Informo Vossa Excelência que os brinquedos danificados foram retirados para manutenção e que serão reinstalados brevemente. Encaminhamento da indicação 97 de 2019. Em consonância com os termos contidos no ofício número 412/2019, DTL, datado de 30 de outubro de 2019, o qual indica que seja efetuada a devida demarcação no solo e a instalação de placas de sinalização no cruzamento entre a Rua Caetano Mandelli e a Avenida João Pires de Campos, conjunto habitacional Antônio Benetton. Informo Vossa Excelência que a indicação foi encaminhada à Secretaria de Trânsito para a inclusão no cronograma de serviços. Encaminhamento da indicação 98 de 2019. Em atendimento aos termos contidos no ofício 413 de 2019, DTL, datado de 30 de outubro de 2019, o qual indica a implantação de aulas de balé infantil nos distritos de Laras e Maristela. Sirvo-me do presente para informar Vossa Excelência que será estudada a possibilidade da atividade ser incluída na programação de 2020. Encaminhamento da indicação 99 de 2019. Em consonância aos termos contidos no ofício 414 de 2019, DTL, datado de 30 de outubro de 2019, indicando que se estude a possibilidade de proibir o estacionamento de veículos em um dos lados da rua Antônio Pascotto, Vila Nova Conceição, com a instalação de respectiva placa e que se estude a possibilidade de tornar a rua uma via de mão única. Comunico a Vossa Excelência que a indicação foi incluída no cronograma da Secretaria de Trânsito e já se encontra em estudo. Encaminhamento do requerimento 20 de 2019. Em cumprimento aos termos contidos no ofício 416 de 2019, DTL, datado de 30 de outubro, o qual requer que seja verificada a possibilidade da poda da árvore na Avenida Afonso Matias, número 1010, Distrito de Maristela. Sirvo-me do presente para enviar a Vossa Excelência cópia dos documentos para esclarecimentos da questão. Pronunciamento em sessão. Pedido de providências. Em consonância com os termos contidos no ofício 420 de 2019, DTL, datado de 30 de outubro de 2019, o qual solicita que seja estudado a possibilidade de transferir o atendimento da emissão do RG da Delegacia de Polícia para um local apropriado. Informo Vossa Excelência que a Prefeitura Municipal, através do CIE, Centro de
integração de cidadania, já possui a infraestrutura adequada para receber esse serviço. Cito a Rua Delfino de Melo, número 63, local onde funciona a Secretaria de Indústria, Comércio e Emprego. No momento, está somente aguardando a liberação do compartilhamento do link da Prodesp com o PAT, através da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico, para que haja transferência de local. Vale ressaltar que o futuro local de emissão de RG está equipado e com acessibilidade. Pedido de providências. Em atenção aos termos contidos no ofício 425/2019 DTL, datado de 30 de outubro de 2019, o qual sugere que o horário da coleta de lixo na Rua Barão do Rio Branco seja alterado. Valo-me de presente para informar a Vossa Excelência que o horário na mencionada rua já foi alterado para após das 19 horas, mas para que a coleta seja efetuada em sua totalidade, é necessário que o caminhão de coleta se descoloque pela Rua Barão do Rio Branco, pois essa rua é a principal via de acesso aos outros bairros. Indicações. As indicações dispõem sobre a sugestão ao excelentíssimo prefeito do município de Laranjal Paulista, senhor Alcides de Moura Campos Júnior, conforme dispõe o artigo 218 do Regimento Interno desta Câmara. Indicação 104 de 2019. Autoria: Regina Maria de Araújo Abdala, indicando-lhes instalação de braço de luz com lâmpada no loteamento do Cezinha, distrito de Laras. Justificativa: a rua já possui rede elétrica, estando faltando apenas os braços de luz e as lâmpadas. Portanto, para aumentar a segurança e a comodidade da população, a instalação desses braços de luz e lâmpadas são essenciais, sendo isto o bastante a explanar. Indicação 103 de 2019. Autoria: vereadora Regina Maria de Araújo Abdala, indicando-lhe que seja efetuada a manutenção na Praça do Largo Santo Antônio, no distrito de Maristela. Justificativa: a praça é um local de beleza e memória. Nela se encontram marcos referenciais, projetos paisagísticos que estimulam o convívio. Atualmente, os canteiros da Praça do Largo Santo Antônio encontram-se sem manutenção, necessitando que o lugar seja revitalizado com a plantação de novas mudas de flores e gramas, para tornar o local mais atrativo e bonito, sendo isto o bastante a explanar. Moção 16 de 2019. Carlos Alberto Rossi, Rodrigo Marçom Marcon, Cláudia Regina Martins Correia Alves, José Francisco de Moura Campos, Fábio Laurente Gadelha de Almeida, Ivete Aparecida Migliani, José Roque de Camargo, Nilson Ventres, Pablo Guilherme Garpelli Arruda, Regina Maria de Araújo Abdala e Tiago Roma Zanquita. No exercício de suas funções de vereadores e em conformidade com as disposições contidas no artigo 220 do Regimento Interno desta Câmara Municipal, vem apresentar e, posteriormente, submeter à elevada apreciação dessa augusta Casa de Leis a presente moção de aplauso ao padre Edson Geraldo Bovo, pelos 10 anos da Associação Fraternidade Cristã Emaús, a FRAC Emaús. Na data de 22 de novembro de 2019, a Associação Fraternidade Cristã Emaús, a FRAC, completou 10 anos de trabalho assistencial de recuperação e reintegração social de dependentes químicos que buscam tratamento voluntário através de serviços de promoção humana e social de jovens e adultos, no município de Laranjal Paulista. Esse louvável trabalho foi desenvolvido e acompanhado desde o início pelo padre Edson Geraldo Bovo, que dedica seus cuidados, tempo e dom para auxiliando aos jovens e adultos que estão em estado de dependência química, mas que também estão em busca de tratamento. Há uma notória credibilidade de que as atividades religiosas, cultos, cursos e palestras estão no cerne da recuperação das pessoas, usada como recurso para reorientar psicológica e moralmente o interno. A religião estimula valores como a solidariedade.
Nesta linha, a AFRAC Emaús, o padre Edson e toda a sua equipe procuram reproduzir a rotina familiar, unidade básica da sociedade, provocando a participação e o envolvimento do interno, para que gradativamente ele reintegre a sociedade e volte a trabalhar, a conviver em seu lar e deixar os vícios. O trabalho desenvolvido pelo padre Edson é por sua equipe durante esses 10 anos é de extrema importância para o nosso município e deve ser reconhecido e aplaudido. Ao padre Edson Geraldo Bovo, nossos sinceros aplausos, reiterando que esta Câmara não poderia deixar de manifestar nosso profundo respeito e admiração pelo trabalho desenvolvido pelo reverendo na AFRAC Emaús, Câmara Municipal do Laranjal Paulista, 22 de novembro de 2019. Projetos protocolados. Projeto de Lei 38 de 2019. Autoria: Poder Executivo, ementa da nova redação ao artigo 3º da Lei nº 2148, de 29 de outubro de 1998 e da outras providências. Projeto de Lei Complementar 25 de 2019. Autoria: Poder Executivo, ementa cria no âmbito do Poder Executivo 2 vagas para o emprego público efetivo de enfermeiro. Projeto de Lei Complementar 26 de 2019, autoria: Poder Executivo, ementa cria no âmbito do Poder Executivo 1 vaga para o emprego público efetivo de farmacêutico. Por determinação do senhor presidente, ficam encaminhadas as seguintes matérias à ordem do dia. 20ª sessão ordinária para votação e demais matérias. Único turno de votação. Moção 16 de 2019. Projeto de resolução 6 de 2019. Projeto de resolução 7 de 2019. Primeiro turno de votação. Projeto de lei complementar 19 de 2019. Senhor presidente, essa foi a leitura do material de expediente para hoje. Encaminhado o material de expediente, iniciaremos o uso da palavra livre de acordo com a ordem de inscrição. Com a palavra, o vereador Rodrigo Marçom Marcon. Senhor presidente, nobres pares, presentes, internautas, boa noite. Senhor presidente, eu gostaria de expressar minha indignação com a situação dos bairros da nossa cidade. Os bairros estão cheios de buraco, uma penumbra. Tem bairros que você anda, não tem... Todo o bairro tem um poste sem iluminação. E lotes com matos, inclusive lotes terrenos que pertencem à prefeitura, cheios de mato. Então, está muito feio. Eu gostaria que se oficiasse o executivo, pedindo que fosse feito um tapa-buracos no Jardim Europa, porque lá está feio. Jardim Europa, além de estar escuro, você cai no buraco. Então eu queria que fosse oficiado para que fosse feito um tapa-buracos ali no Jardim Europa. Também queria que fosse feito um ofício, também para o Jardim Europa, para que desse uma atenção na iluminação pública. Várias ruas com postes apagados, principalmente a Leandro Silveira Lara e a Genor Gazonato. Não tem como eu falar em frente ao número tal, porque são vários postes. Então, seria interessante que fosse feito uma geral. E também queria que se oficiasse a Secretaria de Esportes, porque foi prometido que no Jardim Europa ia ser reformulado a praça esportiva. Foram lá, derrubaram o quiosque que tinha, desfizeram a quadra de areia e hoje está crescendo mato lá. Não tem nada. Gostaria que a Secretaria de Esportes desse uma atenção especial também para a quadra esportiva do bairro. Queria que se oficiasse o Departamento de Fiscalização, porque tem muitos lotes, terrenos, inclusive, como eu disse, da prefeitura, com mato muito alto. Nessa época de calor, atrai muitos bichos, principalmente a Vila São José, Vila Darcy, Altos Laranjais e Colinas. Muito obrigado, senhor presidente.
Com a palavra o vereador Carlos Alberto Rossi. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres colegas, a todos que nos acompanham pela internet e a plateia presente. Chegamos ao fim de praticamente mais um ano de mandato. Essa que seria a última sessão ordinária do ano, mas em função das peças orçamentárias, em respeito ao regimento interno e à lei orgânica, nós vamos ter que ter outra sessão no dia 9 de dezembro. Como a gente sempre faz no final do ano, a gente vem aqui bater um papo, conversar, explicar mais ou menos tudo que a gente fez, né, durante o ano, né. O nosso mandato como presidente da casa tem sido um mandato que tem dado um valor imenso, né, à aplicação do dinheiro público, um mandato que praticamente cumpriu com todas as metas em relação ao quesito transparência. Só para vocês terem uma noção, para os nobres colegas terem uma noção, as contas de 2016 do ex-presidente do seu Nilson, ela teve 25 apontamentos, foi aprovada, né? Dos 25, 22 foi relacionado à transparência. Então, nós corrigimos os 22. Então, a casa hoje ela tem tudo o que o Tribunal de Contas pediu, nós fizemos. Um mandato sério, um mandato dedicado, um mandato, acredito que os nobres colegas não têm reclamação, porque praticamente 99,9% foi compartilhado com todos vocês, com todos os nobres colegas, né? Não fizemos nada nesses praticamente 3 anos já, sem o conhecimento de todos, sem o aval de todos, sem discutir antes, né? Então, isso proporcionou uma convivência harmônica, né, entre todos aqui da casa. A tribuna, ela nos dá uma imunidade, às vezes você sobe na tribuna, você se exalta um pouco, você desce da tribuna e às vezes aparece que nada aconteceu. Se for analisar friamente, realmente é isso mesmo. A tribuna, ela nos dá imunidade, nós temos essa imunidade parlamentar, nós temos o direito de nos expressar da forma como queremos aqui, e eu respeito a democracia, é a Constituição. A gente desce da tribuna, a gente sai da sessão, a sessão encerra, a gente deixa de ser vereador e passa a ser amigos pessoais, ser humanos normais. Mas às vezes, nessas exaltações, e eu não sei, talvez, se é por desconhecimento ou desinformação, acaba se tendo um certo exagero. Em relação às denúncias que protocolam aqui na casa, hoje eu fiz um breve resumo para todos os nobres colegas acompanharem e saber como é que funciona o procedimento. Aqui não é o presidente da casa que determina, e nem muito menos a mesa diretora. Quem determina é o regimento interno, quem determina é a lei, e é assim que a gente tem feito o nosso mandato. O nosso regimento interno, no capítulo 8º, ele fala sobre as denúncias. E a partir do artigo 337, ele explica detalhadamente como que funciona. Num desses artigos, ele remete ao artigo 364, que está aí, vocês podem acompanhar, que no artigo 364, ele remete ao Decreto-Lei 201/67. O Decreto-Lei 201/67, no seu artigo 5º, acho que item 2, inciso 2, ele é totalmente claro como que se deve proceder em relação às denúncias. Então aqui ninguém inventa nada, a gente não programa nada, a gente não monta nada, a gente segue a lei. Então, eu queria, por que isso que eu estou explicando hoje? Para deixar bem claro, né, que não existe outra opção, outra maneira, senão a fazer isso aí. E eu já falei para todos os nobres pares, e repito agora, para que isso fique gravado e que a população saiba, independente de quem seja, protocolou denúncia, a casa vai aceitar. Eu vou aceitar enquanto estiver de presidente. Pode ser contra mim, contra o prefeito, contra o Papa, não interessa. Se ela vier nos termos do Decreto-Lei 201/67, vocês podem ler o que diz o inciso 2. Não tem outro caminho. Até advogados de defesa, recentemente, levantaram essa questão porque a casa não estava cumprindo
o que determina o Decreto-Lei 67, que é ler a denúncia na sessão subsequente ao protocolo dela. É isso que nós fazemos. Nós não inventamos nada. Nós só fazemos o que determina a lei. Entendeu? E a minha postura não vai mudar enquanto eu estiver de presidente. Acredito que os nobres colegas que compõem a mesa estão comigo, e os nobres vereadores também. Nós não vamos recusar denúncia nenhuma. Se ela vier nos termos do 201/67, ela tem um rito. Se ela vier de uma outra forma, como denúncia pessoal, ou por conduta de vereador, ou por desacato, ou por qualquer coisa, quebra de decoro que ela venha a ser, nós temos na casa um projeto de resolução, número 16, de 2005, que institui o Código de Decoro Parlamentar. Então, para esse outro tipo de denúncia, a casa pode sim, como foi citada por vários nobres colegas aqui na sessão anterior, criar uma comissão de ética. Mas só que ela só pode ser instaurada mediante o conteúdo da denúncia e quem é o denunciado. Nós temos a resolução 16/2005, que institui o Código de Decoro Parlamentar, que autoriza a criar a comissão de ética. No entanto, se vier uma denúncia contra mim e contra o Pablo, por exemplo, nós não podemos participar da comissão de ética. Se vier contra o Rodrigo, contra a Ivete, também não pode. A comissão de ética ela não pode ser permanente. Tem que esperar vir para ver o que ela pede, o que acontece para a gente instaurar ela, para a gente criar ela. Então não é o que foi falado na sessão passada, que a casa deveria ter uma comissão de ética para analisar as denúncias. A denúncia ela tem seus ritos próprios estabelecidos por lei. Só. Não tem como a gente inventar mais nada fora disso. E eu já deixei claro para vocês, que se mexer com a casa, se mexer comigo, se mexer com qualquer um dos nobres pares, e não tiver conteúdo, não tiver provas, eu vou ser o primeiro a defender. Vocês podem ter certeza, já falei isso em reunião, como também já falei que se vier denúncia contra mim, eu aceito, porque eu tenho que aceitar, eu não posso recusar, porque quando a denúncia é protocolada eu ainda sou presidente, mas imediatamente eu passo meu lugar para o meu vice-presidente, e ele que vai conduzir, vai dar andamento, e se ela vier nos termos 201/67, ele sabe muito bem o que vai ter que ser feito. É isso que eu queria deixar bem claro, eu não quero ofender ninguém, muito pelo contrário, eu gostaria que o ano que vem a casa continuasse de forma harmônica. O vereador, ele tem que respeitar o vereador. Se o presidente está cometendo algum tipo de erro, eu acho que todos os nobres colegas têm todo o direito de questionar, de vir à tribuna e falar o que quiser. Talvez nem precise chegar na tribuna, pode me chamar antes, porque eu já falei para vocês, para todos os nobres colegas, desculpa, às vezes a gente fala a vocês, mas para todos os nobres colegas, que as reuniões são para isso. Eu não toco a casa sozinha, não presido sozinha, né? A gente tem sempre esse compartilhamento das ideias, das obras, do que a gente vai fazer, do que a gente não vai fazer. Tá? Então é só isso que eu queria deixar bem claro hoje, a todos. Tá? Deixar bem claro, senhor presidente, como é que funcionam os ritos. Não tem como nós termos uma comissão de ética permanente. Não existe, não tem como. Nós temos sim uma resolução 16/2005, onde ela institui o Código de Decoro Parlamentar, e através dela é possível criar essa comissão de ética. Mas para criar essa comissão de ética, eu preciso saber quem que vai ser o vereador denunciado e por que ele foi denunciado. Mas, se ela não vier como uma denúncia, como uma conduta irregular, alguma coisa, se ela vier especificamente pedindo que siga o decreto e o nosso regimento interno, é assim que vai ser. E não tem outro meio. Infelizmente, eu até entendo a questão que foi colocada aqui por alguns nobres colegas em relação à questão política. Né? Está aí, eu mandei para vocês a matéria que ia ser enviada aos jornais, a denúncia não era contra a Cláudia Martins, a denúncia era contra o presidente da casa e a Cláudia Martins. Né? Que fala, inclusive, em conluio entre os dois. Né? Isso é para o jornal. Se eu não me antecipo e esclareço a população o que era a denúncia, nós estaremos com as duas caras nossas estampadas no jornal, que as duas fotos estavam anexas a essa matéria aí. Tá? E graças a Deus que os jornais têm um pouco de coerência, e antes de divulgar uma coisa que pode complicar ainda mais a situação política da cidade,
né, acaba nos remetendo para que a gente tenha também o bom senso de saber o que fazer aqui. Espero ter sido bastante claro em relação a isso aí, e é só isso que nós vamos fazer. A conduta não muda, será de acordo com o que manda a lei. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra a vereadora Cláudia Regina Martins Correia Alves. Boa noite, senhor presidente, nobres pares, internautas, presentes, bem-vindos. Senhor presidente, minha fala hoje, ela vai se restringir em apenas um assunto, do qual eu serei bem breve. Em consonância à Lei número 10.639 de 2013, que é a lei que traz a temática afro-brasileira, que se tornou obrigatória nos currículos de ensino fundamental e médio, nossas escolas já vieram se adequando desde 2003. Com o passar do tempo, agora em 2018, o segmento ao material de apostilado que foi adotado, os nossos alunos estão com um contato mais próximo com a história afro-brasileira, né? Isso até eu estou lendo aqui de um ofício que eu enviei à Secretaria de Educação, quando mencionado que na Semana da Consciência Negra, se quisessem expor algum trabalho aqui na Câmara, estaria aberto. Por que eu estou fazendo esse destaque? Porque alguém já pensou na consciência negra há um bom tempo atrás, há 10 anos. E o autor de um projeto de lei nesta Casa de Leis, que foi o projeto número 2715, que é de 1 de setembro de 2009, foi Vicente de Sante Filho, que então era vereador. Ele colocou essa lei que dispunha sobre a criação da Semana Municipal da Consciência Negra, no município de Laranjal Paulista. E só agora, depois de 10 anos, que nós retomamos. Por que eu estou fazendo essa fala? Porque houve uma certa resistência em relação a esse feriado do 20 de novembro. As pessoas ficaram chateadas, achando que é muito feriado em novembro e tudo mais. Porém, este marco, ele só foi feito no município agora com o feriado, onde todos puderam parar para pensar nessa conscientização, não só na conscientização da raça negra, mas das pessoas, da população em geral e dos menos favorecidos. E só com a parada do 20 de novembro, nós pudemos retomar o que é feito nas escolas, essa lei que já existia e que eu particularmente nunca vi nada ser feito nessa semana, e eu pude acompanhar, no dia 18, que foi a segunda-feira, uma contadora de histórias que veio até a Escola Iara para fazer os contos africanos, para deixar as crianças mais cientes disso. Eu tive o privilégio de acompanhar. No dia 19, no Quinzinho do Amaral, eu fui convidada a falar sobre a lei que instituiu o 20 de novembro do nosso município. E no dia 20, a Cultura fez uma programação onde tivemos aí uma participação, uma parceria, que teve o samba rock, que é de cultura africana, um professor dando aula ali ao ar livre no Coreto. Teve a capoeira regional com o professor Henrique também, e o batuque de umbigada, que para muitos foi uma novidade que as crianças e muitos não conheciam. E no 21, que foi na quinta-feira, 21 de novembro, aconteceu o primeiro diálogo interreligioso. O porquê desse acontecimento na Semana da Consciência Negra? Porque nós temos que ter consciência em relação a muitos outros assuntos que ainda precisamos falar. E esse diálogo interreligioso, ele teve como tema um compromisso com a cultura de paz, não só de tolerância, mas de respeito mútuo. Foi bonito de ver essa Casa de Leis totalmente lotada, no seu primeiro horário, que iniciou às 7 horas, e eu queria só destacar aqui as pessoas que fizeram parte desse encontro interreligioso. Foi o padre João Paulo Góes Cílio, que é vigário paroquial da paróquia São João Batista, da Igreja Católica Apostólica Romana.
Noeli Renosto, sacerdote de Umbanda Sagrada. Professor Washington Fernando Alencar, que é diretor de Liberdade Religiosa da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Valéria Fulini, pastora do Ministério de Luz para as Nações. Robert Maxwell, missionário da Igreja Miliarei, Ministério da Aliança com o Reino, que é a Igreja do Haiti, lá na Vila Zala. Sônia Silvia Murasaki, Igreja Messiânica Mundial do Brasil, ministra responsável pela Unidade Religiosa de Laranjal Paulista. E Rita Regina Magoga, sócia fundadora do Centro Espírita Luz de Maria. Nesse momento, houve uma abertura para um diálogo interreligioso. As pessoas presentes puderam ouvir o que diz cada crença religiosa, tirar as suas dúvidas, desmistificar ideias erradas, e foi um momento muito importante, onde todos esses líderes religiosos puderam conversar, trocar ideias, e com certeza, senhores, este encontro trará muitas políticas públicas para o município, os quais nós, com certeza, tomaremos parte disso enquanto no Legislativo. Foi muito proveitoso, acredito que foi um pontapé inicial em um dos assuntos que também tem que ser tratado. Então, o Dia da Consciência, não vamos rotulá-lo como consciência negra, mas sim consciência de todos os assuntos que ainda merecem ser tratados no nosso município. Obrigada, boa noite. Com a palavra o vereador Fábio Laurenti Gadelha de Almeida. Boa noite, senhor presidente, vereadores, plateia, todos que nos ouvem e assistem. Senhor presidente, na última quarta-feira, dia 20 de novembro, feriado, tomei conhecimento através do canal Instagram do LP Informativo, o uso da retroescavadeira para fins particulares. Vi que, posteriormente, postaram em redes sociais uma guia de recolhimento de 2 horas de serviço, recolhido no dia seguinte do serviço ocorrido. Esse caso gera várias dúvidas e indica procedimentos incorretos. Então, senhor presidente, peço que encaminhe um ofício ao responsável por esse setor, que é o secretário de Serviços Urbanos, Serviços Municipais, José Paes Barbosa, que venha a essa casa esclarecer essa ocorrência e também esclarecer os procedimentos e controles para uso de equipamentos de patrimônio público. Como que é feito esses controles, como que é o procedimento. Porque até o momento, no meu conhecimento, posso estar errado, para requerer um serviço com máquina da prefeitura, seria que quase obrigatório o regulamento de taxa antes da sua execução. Então, posso estar errado, mas executar um serviço sem o recolhimento anterior, vir à casa da mãe Joana. Então, caso não seja esse o procedimento, eu mesmo vou começar a informar principalmente os moradores da zona rural, que necessitam, por exemplo, do caminhão de limpa-fossa, que solicite esse serviço, limpa sua fossa lá e pague depois, ou pague quando puder. Não é obrigatório. Então, se eu estiver errado, depois eu peço desculpa. Peço que podemos apurar esse ocorrido e espero que o responsável, em respeito a essa casa, que essa casa não tenha tido o devido respeito por parte do Executivo, compareça e esclareça esses ocorridos aqui. Por hoje é só, senhor presidente. Com a palavra o vereador José Francisco de Moura Campos. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres pares presentes. Boa noite, ouvintes da internet. Agradeço a Deus por estar aqui novamente, senhor presidente.
Eu primeiro queria mandar um ofício ao prefeito agradecendo o pedido de alguns moradores que mudasse o horário do coleta de lixo que passa na rua Barão de Ouro Branco, onde foi alterado para após as 19 horas, que é depois do pique que muitos pais passam para tirar as crianças das escolas. Lá tem em vários comércios. Então, eu agradeci ao prefeito a isso. E eu sei que no ofício foi que é uma rua de passagem principal acesso ao outro bairro, isso é lógico, é por esse motivo mesmo que foi ao meu pedido de mudança desse horário, porque é a única rua que vai para o bairro mesmo, para outros bairros distantes do centro. Senhor presidente, eu gostaria de fazer um ofício ao comandante da Guarda Civil Municipal, Roseval, agradecendo ao desempenho dele, a resposta dos ofícios, que está sempre prontidão, agradecendo a ele, está sempre presente para discussões de caso. E eu recebi aqui o ofício, onde ele fala que o fiscal já pegou o ofício e foi fazer um boletim de ocorrência. Por esse motivo, eu gostaria que fizesse um ofício ao fiscal da Prefeitura do Urbano, que me envie o boletim de ocorrência, que era a obrigação dele fazer na prefeitura, na delegacia de polícia, desse BO, dos 2 BO que, segundo o comandante da polícia, foi entregue em mãos a ele, para que ele providenciasse isso. Então, eu gostaria que enviasse o boletim de ocorrência feito por eles. Eu quero uma cópia com a numeração do processo, tudo para me ver andamento e seguir. E também sabia se o fiscal mandou também para a Polícia Ambiental mais uma, ou quem que é responsável. Eu não gostaria de receber mais um ofício, como foi o que eu recebi aí agora, do nosso secretário Vicente, falando gelo vem de água. Quer dizer, não falou nada com nada para mim. Desculpa ser sincero, mas esse ofício não precisa responder desse jeito. Que foi já para outro setor, já estou sabendo. Eu estou cobrando de onde é o setor final, que são eles. Desculpa ser sincero, mas eu não vou passar a mão na cabeça com um ofício desse. Então começa a responder um pouquinho melhor. Porque eu não consigo receber e ficar quieto com uma coisa dessa. Então eu gostaria de receber do funcionário esse boletim de ocorrência. Ao mesmo funcionário da fiscalização urbana, eu falei pessoalmente sobre podas e fiscalizar a rua com muito mato. Ele falou que já tem várias atuações, que foi na rua José Rodrigues Machado, na altura mais ou menos, que é lateral, não é o número correto, na frente do bar do japonês. Um mato muito alto. E eu quero receber os ofícios de atuação que ele fez nessa residência. Eu gostaria de receber também, então oficiar ele que me mande nessa casa os papéis que ele fez autuações dessa residência. Eu também, aproveitando, eu gostaria que enviasse ao senhor prefeito pedindo que faça manutenção nessa mesma rua, José Rodrigues Machado, do poste na frente da PAI, que está caindo a lâmpada. Está funcionando, viu? Está acesa, mas está pendurada. Antes que caia em algum carro, antes que caia numa criança, na frente da PAI. Então, eu gostaria que fizesse ofício ao prefeito, ao setor de iluminação pública, que desse consertar essa lâmpada. Na mesma rua, José Rodrigues Machado, já pedi aqui, eu acho que uns 6, 7 meses atrás, até agora não fizeram, não sei porquê, que a manutenção da grade da rua final da rua José Rodrigues Machado continua solta. É só fazer uma solda para segurar lá, porque muita gente passa de bicicleta e tem risco de cair. E também um outro ofício, senhor prefeito, que no final da rua José Rodrigues Machado está muito escuro. E lá tem um poste dentro de um terreno, que avalia a possibilidade de usar o dinheiro da iluminação pública a colocar um braço de luz lá. Poste já tem. É só colocar um braço de luz que vai iluminar. Muito bem, porque aquele bairro, muitos moradores,
utilizam aquela região para fazer sua caminhada, é uma fonte de referência para muitos que fazem esportes. Então, eu gostaria que avaliasse isso e fizesse essa iluminação pública. Nesses dias, senhor presidente, tivemos aqui um evento da Semana Nacional de Justiça Restaurativa, 18 a 19 de novembro, onde eu estive presente, o novo vereador Rodrigo, a Cláudia, nova vereadora, estiveram presentes também, que eu não posso deixar de mandar um ofício aos coordenadores, o senhor Alexandre Pedroso de Souza e o senhor Luiz Alexandre Faulin, que foi muito gratificante participar nesses 2 dias que eu estive presente. Estou muito feliz de ter participado. E eu acredito muito na justiça restaurativa. Eu gostaria de enviar esse ofício parabenizando e dizendo que eu sempre gostei da parte da defesa, da justiça, da segurança pública, e isso aí eu acho que é o nosso futuro, e eu confio muito no trabalho deles, que eles estão sendo reconhecidos até internacionalmente. Senhor presidente, eu também gostaria de informar que a rodovia Tietê, que foi pedido para que comece a fazer a manutenção da entrada, eles já começaram a podar a árvore. Só que os buracos continuam. Ainda não foi tomada nenhuma providência. E nós aqui, eu, o vereador Tiago, foi pedir manutenção da via mesmo para estradas. Eu pedi a entrada da Anjal, nós estamos pedindo também manutenção desse bairro, que nossa população sempre pega, vai para Tietê, vai para Conjas, mas até agora não arrumaram. Até agora tem muito buraco na estrada e qual o pedágio, e estão ganhando dinheiro com o pedágio e nós continuando estragando nosso carro. Eu não podia deixar mencionar, senhor presidente, para a informação, se o senhor permitir, uma utilidade pública, que essa casa aprovou uma lei para dar uma chance aos contribuintes que estão atrasados. Então, senhor presidente, eu gostaria que chamar a atenção a todo munícipes que esse REFINS, que é um programa de parcelamento incentivado 2019, foi aprovado essa casa pensando na oportunidade a todos os munícipes de Laranjal Paulista para colocar em ordem suas contas. Só que ele começou dia 18 e vai terminar dia 18 de dezembro. Tem prazo para começar e terminar. Então, que a população vá o mais rápido possível na prefeitura procurar a sua regularização. Senhor presidente, eu gostaria que enviar um ofício para a secretária da Saúde. Como essa casa conseguiu, com a parceria da Secretaria de Saúde, mas essa casa o vereador conseguiu a mamografia. Qual foi o balanço que foi feito nessa mamografia? Quantas pessoas foram? E qual a faixa etária, que eu queria saber a faixa etária, que é muito importante isso. Enfim, que me manda a balanço geral para a gente poder avaliar e que tenham certeza que essa conquista que os vereadores conseguiram, junto com a prefeitura, que teve o trabalho deles aí atrás também, que merece também meus aplausos, mas eu quero saber, para mostrar à população como essa casa está trabalhando e levando isso, é importante para todos nós. Eu também gostaria de aproveitar para pedir ao senhor prefeito, oficial ao senhor prefeito, senhor presidente, para que volte os bancos na rodoviária, que foi retirado para fazer manutenção, limpeza, reforma, só que ainda tem banco que não está sendo reinstalado. Então, que volte os bancos na rodoviária o mais rápido possível, porque a gente utiliza, quer sentar e não está sendo confortável. Então, que volte a utilizar, que tem muita gente usando, que ainda bem que nós estamos fazendo esse transporte público, que é uma coisa excelente para a nossa comunidade, para o nosso desenvolvimento, porque todos nós falamos muito em queimada, em poluição, e eu acho que é muito válido começar a utilizar o transporte comunitário, o transporte público, para que a gente diminua um pouquinho o calor que vem cada vez mais. E é comprovado cientificamente. Infelizmente, nós estamos esquecendo de preservar. Por isso que a luta nossa dessa casa é punir quem põe fogo
Mais um minutinho. Eu vou ser rápido, senhor presidente. É que eu acho de suma importância, porque tem um trabalho para 2025, se não me engano, que vai aumentar 2 graus a temperatura do oceano, que estão desprendendo muito pouco gelado. Então, que façamos a nossa parte de punir quem põe fogo, quem está desmatando. Tanto é que eu estou falando, já chamei o secretário, que eu vejo comerciante até tentando destruir as árvores na frente do seu comércio. Está um absurdo, senhor presidente. Eu já tirei foto, mandei. Se algumas árvores que eu já apontei, que eu vi o comerciante comentando, for arrancado, eu vou atrás do nosso direito. Obrigado, senhor presidente. Boa noite. A senhora secretária procederá à segunda chamada para nós iniciarmos a ordem do dia. Senhores vereadores, Carlos Alberto Rossi. Presente. Cláudia Regina Martins Correa Alves. Presente. Fábio Laurente Gadelha de Almeida. Presente. Ivete Aparecida Migliani. Presente. José Francisco de Moura Campos. Presente. José Roque de Camargo. Presente. Nilson Ventres. Presente. Pablo Guilherme Garpelli Arruda. Presente. Regina Maria de Araújo Abdala. Rodrigo Marçom Marcon. Presente. Tiago Roma Zanqueta. Presente. Senhor presidente, está ausente a vereadora Regina Maria de Araújo Abdala. Ordem do dia. Moção número 16 de 2019, autoria de todos os vereadores. Moção de aplauso ao padre Edson Geraldo Bovo pelos 10 anos da Associação Fraternidade Cristã Emaús, a FRAC Emaús. Em única discussão, em única votação. Os vereadores favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade. Projeto de resolução número 6 de 2019, autoria da mesa diretora, dispõe sobre a permissão de transmissão das reuniões de comissões processantes das comissões parlamentares de inquérito da Câmara Municipal de Laranjal Paulista e da outras providências. Em única discussão, em única votação, os vereadores favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade. Projeto de resolução número 7 de 2019, de autoria da mesa diretora, que regulamenta o período de recesso legislativo no âmbito da Câmara Municipal de Laranjal Paulista, no período de dezembro de 2019 e janeiro de 2020. Em única discussão, em única votação, os vereadores favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei complementar número 19 de 2019, da autoria do Poder Executivo, que altera o Código de Posturas do município de Laranjal Paulista para novas disposições sobre o horário de funcionamento dos estabelecimentos que especifica. Em primeira discussão, em primeira votação, os vereadores favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão. Desejo a todos uma boa noite.